Eu tenho uma história de quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, que eu acho que vai exemplificar muito bem o que eu quero passar aqui. No primeiro dia de aula, acho que foi na primeira aula já, a professora saiu perguntando pra todo mundo na sala o que eles queriam ser da vida, com o que eles queriam trabalhar. A grande maioria dos alunos respondeu que queria fazer uma faculdade e seguir trabalhando na área de formação. Alguns outros responderam que queriam trabalhar com arte, com dança, com música, algum disse que queria ser jogador de futebol. Mas naquela sala de 40 alunos, eu fui o único aluno que disse que queria ser empresário, que queria montar minha própria marca, meu próprio negócio, queria ser dono do meu próprio negócio. E foi a minha parada também que foi a única questionada pela professora. Ela disse assim: pô, mas você sabe que fazer um próprio negócio é muito arriscado, pode dar muito trabalho, não sei o quê. E é claro que eu sabia de tudo isso, eu tava pensando em ser um empresário fazia muito tempo já, eu já sabia de todas essas paradas. Mas isso foi só pra mostrar pra vocês como é comum, no ensino médio mesmo, isso foi em 2020, há pouco tempo atrás, como é comum todos os alunos quererem seguir para uma faculdade, como é uma mentalidade comum ali entre as pessoas do ensino médio. E o pior é que, baseado na minha experiência, baseado com o que eu falei com aquelas pessoas, elas simplesmente não pensaram em outra alternativa. Era só o que vinha na mente delas, era só seguindo uma parada que normalmente é dita, né? Pô, quando você terminar a escola, você precisa fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Aí as pessoas vão só seguindo isso sem considerar sequer as outras opções. Então, com isso, vamos começar o 6º episódio. Porque eu não fiz faculdade. Então já vamos começar falando aqui que esse é um assunto muito importante pro meu público. O meu público é o pessoal entre 14 e 25 anos. Ali o pessoal que tá querendo descobrir o que vai fazer da vida, que ainda tá começando a vida adulta, ainda é jovem, ainda quer saber qual é o objetivo de vida deles. E eu diria que esse assunto, falando sobre faculdades, é talvez o mais importante na vida de um jovem. Portanto, esse vai ser um dos meus grandes objetivos, né? Passar para vocês o que eu acho sobre esse assunto e esclarecer melhor a ideia na sua cabeça, ou para você mudar de opinião, ou para você embasar a opinião que você já tem. Então vamos lá. Por que eu não fiz faculdade? Primeiro eu já quero dizer aqui como eu vejo essa parada de você encontrar o que você vai fazer da sua vida. Eu acho que é o seguinte, você precisa, em primeiro de tudo, a primeira coisa que você precisa é saber qual vai ser o seu objetivo, qual vai ser a sua grande função na Terra, o sentido da sua vida, ou alguma coisa assim. Ou pelo menos um deles, ou pelo menos o maior deles, o maior objetivo da sua vida. Normalmente, isso é relacionado a deixar o mundo melhor, a deixar a vida das pessoas mais fácil. E então eu encontrei o meu objetivo logo na escola. Eu pensei o seguinte, o meu objetivo de vida é achar um sistema educacional mais simples, ou então uma forma de entregar o conhecimento para as pessoas de forma mais organizada. Agora vamos supor que você já encontrou esse grande objetivo da sua vida, e aí você vai ter que achar, velho, a forma de realizar ele. Qual é o melhor caminho para eu chegar no meu objetivo? É isso que você vai ter que encontrar. E quando eu me fiz essa pergunta, eu cheguei na conclusão que a melhor forma de eu chegar no meu objetivo era de uma parada mais livre, uma parada que eu não tivesse que, por exemplo, uma faculdade, que eu tivesse que ir lá todo dia, estudar o mesmo assunto todo dia, várias horas por dia, todos os dias, por vários e vários anos. Eu queria pra mim uma coisa mais livre, porque eu achava que era o caminho mais eficiente até o meu objetivo. Normalmente quando eu falo que eu acho que a faculdade não é a melhor coisa pra eu fazer, normalmente as pessoas pensam o seguinte: ou esse cara não conseguiu entrar na faculdade e tá magoado, ou então ele não tá pensando muito bem e tá falando merda. Mas vocês conseguem ver que é uma parada um pouco mais profunda, é uma parada bem pensada. Eu tenho toda a noção que essa é uma parada completamente embasada, e vocês vão ver até o final do vídeo a quantidade de coisas que eu levo em consideração pra falar isso. É importante vocês terem a noção de que a faculdade não é a única forma de seguir a vida. Diferente daquele pessoal que eu tinha falado pra vocês que estava na minha sala do ensino médio, que achava que a faculdade era a única coisa que eles poderiam fazer depois da escola. Simplesmente não tinham pensado em outras possibilidades depois que terminassem a escola. E eu acho que ia ser muito bom se ficasse bem livre na mente de vocês, sem nenhuma trava, sem nenhuma válvula para receber essa sugestão. O que eu vou falar a partir de agora aqui pra vocês é o que me fez mudar de opinião, é o que me fez entender que a faculdade não é o único caminho. E se vocês entenderem também essa mesma parada, talvez seja uma coisa que te faça mudar de opinião e facilite bastante a sua vida. Então vai ser bom pra todo mundo. Então vamos lá, eu vou começar a falar aqui das partes ruins de você entrar numa faculdade. O modelo de ensino que a gente tem hoje, tanto das escolas quanto das faculdades, ela foi inventada, foi idealizada lá atrás na Revolução Industrial. Ela surgiu na Prússia
com os governantes e os grandes empresários da época lá na Prússia criando esse sistema. E depois ele foi se alastrando em volta do mundo. Deixando claro que eu tô falando desse modelo aqui, tá? Há muito tempo atrás já existia organizações, instituições parecidas com faculdade, como por exemplo aquela academia do Platão antes de Cristo. Mas a faculdade como a gente tem hoje, o modelo foi inventado na época da Revolução Industrial lá na Prússia, que é onde fica a Alemanha hoje em dia, para quem não sabe. O que passava na mente dos governantes e dos grandes empresários na época era criar várias pessoas que seguissem ordens, que servissem como funcionários. Nessa época, lá na vizinha da Prússia, na França, estava rolando uma revolução, onde o povo se revoltou contra o governo e aí rolou uma putaria toda lá. Muitos governantes tiveram a cabeça decepada. E aí os governantes da Prússia, que estavam ali do lado, pensaram assim, pô, eu não quero que aconteça isso no meu país aqui, né? Para evitar isso, pensaram em uma solução, que seria o quê? Criar um controle em cima da população, que são as escolas. E aí, com isso, eles faziam que os alunos, as crianças da época, já fossem criadas com uma mentalidade de obedecer ordens, a não questionar, a simplesmente seguir as regras. E junto com os grandes empresários, né, tem sempre esse complô, né, os grandes empresários e o governo, esse sistema educacional também foi criado para atingir as necessidades dos grandes empresários, que era a necessidade por novos funcionários. Como eu disse na Revolução Industrial, as empresas estão precisando de muitos funcionários para fazer coisas básicas, né, para participar da linha de montagem. E a escola é muito relacionada a isso. Se você for ver, uma fábrica e uma escola têm a mesmíssima estrutura. Uniformes, horários, o sinal para o recreio, o sinal para voltar para a sala, uma figura de autoridade, que é o professor, o diretor, e uma linha de montagem progressiva, que é a primeira, segunda, terceira série. Todos ficam presos em uma sala fazendo uma determinada função, sem distrações, até dar o horário de ir embora. E eu não tô falando que eu acho, não. É exatamente esse o objetivo da escola, é formar funcionários e formar pessoas que não questionam. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, é só pesquisar aí no YouTube, Sistema de Ensino Prussiano. Então, rapaziada, esse sistema de ensino foi criado lá atrás para atender às necessidades do mundo que estava entrando na Revolução Industrial. Isso faz 2 séculos. E é claro que o mesmo sistema de ensino sendo arrastado, se eu não me engano, por 150 anos, é claro que hoje em dia a gente vê esse sistema educacional, as escolas de hoje em dia, como algo completamente ultrapassado, como algo que não serve mais para as necessidades do mundo de hoje. Hoje nós precisamos de pessoas inovadoras que pensam por si só. E é exatamente o que a escola foi inventada para inibir, para desincentivar. E por isso os problemas modernos estão sem soluções modernas, porque pessoas diferentes, de mundos diferentes, estão tendo o mesmo método de ensino. Então vamos lá, a segunda coisa que eu quero falar aqui é que com 18 anos, depois que você sai do ensino médio, você não tem experiência suficiente para saber o que você vai fazer da sua vida. Você não consegue escolher de fato uma coisa que você quer demais. A grande maioria das pessoas escolhe uma coisa e até o final da faculdade, que dura 5 anos, você acaba mudando de ideia. Você muda de ideia de uma coisa que você fez semana passada, imagina uma coisa que você fez há 5 anos atrás. Por isso, eu vejo como uma coisa muito mais eficiente você arranjar várias coisas para você conseguir experiência. Várias coisas como, por exemplo, cursos técnicos que duram de 6 meses a 1 ano. Cursos profissionalizantes que duram 3 a 6 meses. Cursos de inglês, curso de espanhol, intercâmbio. Você pode abrir uma empresa, quebrar. Você é novo, foda-se. Você abre, quebra e depois você consegue tudo de novo. Você perde pouco e tem muito tempo para conseguir de novo. Começa a vender bala no semáforo. Eu tô dando vários exemplos aqui. Com certeza alguns deles você não vai seguir. Mas o que eu quero dizer é que fazer coisas mais dinâmicas é muito mais relevante do que você fazer uma faculdade de 5 anos com o mesmo assunto. Se você experimentar várias e várias coisas, ter várias e várias experiências, vários e vários conhecimentos, você tem a capacidade de atuar em qualquer área que você quiser trabalhar. Você vai escolher melhor qual área você vai querer trabalhar também, porque você vai ter mais experiência. E quem sabe, você vai ter uma noção maior para escolher uma faculdade que você queira fazer, só que aí você vai começar na faculdade com 20 e poucos anos. E todas essas experiências, toda essa dinâmica de aprendizado é evitada quando você entra em uma faculdade ou quando você está na escola. Você tem pouco tempo para estudar essas outras coisas e você precisa de muito tempo, muito esforço para estudar as coisas que estão dentro da faculdade, que estão dentro da escola. Aquelas mesmas matérias que você não se interessa. Terceiro ponto negativo das faculdades é que
A internet, ela acessibilizou a informação para todo mundo. Hoje, a informação que antes só tinha na faculdade, de 10 anos para cá, começou a se tornar acessível para todos. Grande parte das faculdades, né, dos cursos, eu diria que até a maioria deles, se tornou algo que você consegue aprender as coisas que estão lá apenas estudando pela internet, estudando por livros, estudando por outras áreas além de uma faculdade. Não é mais a única parada de informação que você tem. É claro que a não ser as matérias que você precisa de um laboratório, de aulas práticas, de pesquisa e tudo mais. Mas como um todo, o valor da faculdade diminuiu, porque o que antes só pertencia a uma faculdade, hoje em dia pertence à internet e à informação descentralizada que hoje tem no mundo, muito por causa da internet, mas é claro que você consegue essas coisas também em livros, em contato com outras pessoas, coisas que há 10 anos atrás não eram tão comuns, tão acessíveis quanto são hoje. E voltando naquilo que eu tinha falado, 5 anos de um curso só, cara, é uma loucura, mano. Como que você compromete 5 anos da sua vida, os próximos 5 anos da sua vida, para fazer a mesma parada, para seguir o mesmo caminho? Hoje em dia, cara, as coisas são muito dinâmicas, e eu acho que não é uma parada muito eficiente você gastar esses 5 anos, você comprometer esses próximos 5 anos em uma mesma coisa, em uma decisão que você tomou lá atrás, ainda mais quando você era muito jovem. Eu considero que é impossível prever como é que eu vou estar daqui a 5 anos, se eu vou querer ou não continuar um curso daqui a 5 anos. É claro, se o seu grande objetivo passar por uma faculdade, passar por esses 5 anos, você tem que seguir eles. Mas se não for uma coisa muito bem pensada, muito provavelmente você vai terminar a faculdade com uma mentalidade completamente diferente de quando você começou ela. E aí talvez exista um ponto durante esses 5 anos que te impeça de continuar na faculdade. E aí vai ser um tempo desperdiçado. Eu vou falar agora do quarto ponto, que é os cursos mais procurados, engenharia, direito, medicina, são cursos que são tão procurados que se torna muito difícil de você conseguir entrar, e quando você entra, é muito difícil você conseguir um emprego, porque o mercado ele é muito saturado. Tá a todo momento entrando profissionais novos. Existe até um meme, né? O Uber é a empresa que mais contrata engenheiros. Eu nem sei se isso é verdade, mas é um meme. Mas agora eu vou falar uma parada pra vocês, que é um dado, né? Mais de metade das pessoas que se formam na faculdade não trabalham na área que são formadas. Eu vi isso na Folha de São Paulo. 53% das pessoas não trabalham na área de formação. Então, além de tudo, mesmo você conseguindo passar esses 5 anos na faculdade, quando você termina ela, a chance de você ficar trabalhando em uma área que você não está formado é maior do que você trabalhar na área que você se formou. Então, rapaziada, esses são 4 pontos que você deve levar muito em consideração antes de entrar na faculdade. E é por esses pontos, que hoje em dia o mercado de trabalho não leva tão mais em consideração um curso superior quanto levava antes. Não é mais seguro quanto era 10 anos atrás você fazer uma faculdade, porque é muito provável que aquilo não seja mais útil para você. Normalmente falam de segurança, né? Faça um curso superior para você ter mais segurança na sua vida profissional. Mas será mesmo que investir todo esse tempo e esforço em uma parada que talvez não te traga nada de volta é segurança? As empresas hoje em dia não consideram tão mais os diplomas. Em uma pesquisa rápida no Google, você pode ver que tanto a Google, a Apple, a IBM, grandes empresas, não exigem mais dos funcionários um diploma. O que as empresas precisam é que o funcionário saiba como fazer a função dele e que tenha boas habilidades sociais, soft skills, para quem quiser saber mais. E eu digo isso com bastante propriedade, porque na minha família, tanto eu quanto meu pai, quanto os meus tios, o pessoal da minha família todo, é dono de loja, dono de empresa. Eu sei como é essa parada de contratar. E você também pode ver aí no YouTube, pode ver pessoas que têm empresas falando sobre isso. Hoje em dia, o processo seletivo, a entrevista de emprego, ela é de extrema relevância, talvez mais relevante do que o diploma, do que o currículo. Na entrevista de emprego, você avalia tanto o perfil psicológico do candidato, quanto a capacidade dele de fazer a função. E se ele tiver essas duas coisas, ter ou não diploma se torna um atributo secundário, se torna uma coisa talvez irrelevante. Isso em boa parte das áreas, né? Mas não todas elas. E é aquilo, né, rapaziada? Eu falei tudo isso de mal das faculdades, mas existem sim vários e vários motivos para você fazer uma faculdade também. O que eu quero passar para vocês com esse vídeo é que
talvez vocês tenham que avaliar todas as possibilidades antes de tomar essa decisão. Talvez a faculdade não seja o único caminho. Como eu disse, você precisa de um objetivo. Quando você encontra um objetivo final para sua vida, você segue as coisas até chegar nesse objetivo. Você encontra vários caminhos e vai seguindo o caminho certo na direção certa. E quando você entende que talvez esse objetivo passe ou não para uma faculdade, você vai tomar uma decisão muito melhor. E talvez você tome a decisão de entrar em uma faculdade. Isso não é ruim. Uma faculdade é boa. Você precisa dela para fazer algumas coisas. Alguns vão precisar sim de uma faculdade por causa de até obrigações do governo, até obrigação de licenciatura. E outros também vão precisar de uma faculdade porque é simplesmente o caminho dele até o objetivo. Eu sei disso e eu sei que tem vários motivos para você seguir a uma faculdade. Mas agora eu quero saber de vocês que estão assistindo aí. O que vocês acham disso? Vocês vão fazer uma faculdade? Vocês acham que é uma parada que vale a pena ou não? Então, rapaziada, se vocês quiserem me ajudar aí no engajamento do YouTube, tamo junto demais. E até o próximo vídeo do Costa.